Amigas e amigos do canal de Pablo Villarrubia, voltamos para falar novamente sobre os OVNIs. Os OVNIs que têm sido nos últimos anos frequentes em alguns meios de comunicação, inclusive no New York Times, Washington Post, voltam não tanto, digamos, pelas aparições deles, ao longo do tempo, mas desses últimos anos, mas possivelmente por questões geopolíticas. Eu já expliquei isso no vídeo anterior sobre o triângulo ufológico geopolítico, dizendo o que basicamente que a geopolítica, digamos, interesses estratégicos e políticos usam o fenômeno OVNI para seus próprios interesses defensivos, nacionais, ideológicos também, militares. Então, nesse caso, a notícia que eu vou comentar hoje, e que eu fiz uma pesquisa na internet, e encontrei coisas interessantes, porque geralmente as pessoas publicam esse tipo de notícia, ou são publicadas essas notícias, e não há uma análise, não há um estudo a respeito destas publicações. E nesse caso, é uma matéria que foi publicada no Daily Mail, no mês de março, mas o fato aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2024, quando um soldado ucraniano pertencente ao 406 batalhão do exército do seu país, o soldado Vadim, ele não deu, digamos, os sobrenomes dele porque por questões de segurança, segundo ele, em relação, digamos, como ele é uma pessoa que está lá no frente de guerra. Então ele preferiu proteger a sua imagem no anonimato. Então ele diz o seguinte, que ele é piloto de drones, e ele pilotava aquela noite, um Mavic 3T, que é um drone pequeno, mas ele tem uma câmera também de imagens com sensor infravermelho para poder ver na escuridão. Então ele captou na telinha do controle remoto, porque ele não viu diretamente o objeto, ele captou a imagem como uma espécie de mancha oblonga, comprida, escura, porque era escura possivelmente porque a temperatura seria mais alta do objeto em relação ao entorno, ou seja, o ambiente onde ele estava, uma temperatura uns 20 a 30 graus superior à atmosfera. E ele disse que aquele objeto era gigantesco. Ele calculou pelas imagens que deveria ter uns 400 metros de comprimento e uns 100 metros de altura. Estaria a 1,5 km aproximadamente do solo e também a uma distância entre 30, 40 até 50 quilômetros, onde ele se encontrava com seus companheiros. Eles viram essa imagem, ele pegou e gravou com o celular dele mesmo, gravou 17 segundos desse objeto que estava estático, não se mexeu apesar dos fortes ventos, e também ele gravou esse vídeo e fez algumas fotos, porque o drone não levava um cartão SD a bordo, porque se fosse capturado pelos russos, ele poderia proporcionar assim, informação valiosa também, o que não interessaria o exército ucraniano que os russos tiveram a respeito deles. Então o que aconteceu? Eles postaram essas imagens pela internet e começaram a surgir críticas. Disseram vários críticos, vários céticos disseram que aquele era um fenômeno conhecido como Fata Morgana, que era um personagem, uma feiticeira que aparece na lenda do rei Arthur e se refere a uma ilusão ótica, uma miragem, que a partir de camadas de ar quente, uma camada de ar quente, outra de ar frio de baixo, e que acaba distorcendo, acaba modificando as imagens ou projetando imagens que estão, por exemplo, na superfície de água ou no solo, no céu. Há fotos na internet que vocês vão ver, por exemplo, de um navio que está no mar e ele aparece refletido no céu e às vezes aparece ao contrário, cabeça para baixo, esse navio. Isso seria o fenômeno da Fata Morgana, que poderia ser a partir de uma superfície de água que tivesse lá debaixo dele e acabava refletindo alguma coisa, um barco, qualquer coisa que tivesse na superfície desse lago. Bom, então a partir disso, o autor dessa matéria, que é o jornalista britânico Matthew Phelan,
ele começa a falar, né, de vários aspectos. Por exemplo, ele disse que esse drone pertencia a uma empresa chinesa chamada DJI, que é a Dajiani Innovations, cujo proprietário, diretor é o Frank Wan, que na sua juventude, no ano 2006 ele cria uma empresa a partir, quando era ainda estudante da Universidade de Hong Kong, e essa empresa acabou se tornando a maior empresa fabricante de drones do mundo, que engloba uns 70% do mercado global, vejam só. Então, mas a questão é, como um drone chinês chega até a Ucrânia, né? Vocês perguntarão, bom, mas a China apoia a Rússia, né? Não é defensora, digamos, não mandaria um drone, né, para os ucranianos, né, para seu, digamos, aliado. Mas, então como chegou aí? Esse drone chegou através de uma, atenção, isso o próprio jornalista Matthew aqui, Phelan, menciona, foi comprado por uma fundação, uma Deep Inspire Foundation, atenção, uma fundação que comprou através dos Estados Unidos esse drone chinês. Os Estados Unidos compram o que eles quiserem, né? Mas depois acaba usando também para os fins que eles desejarem, né? Então eu dei uma olhada, comecei a pesquisar um pouco pela internet e encontro o LinkedIn dessa Deep Inspire Foundation e só tem 159 seguidores, só isso, meus amigos. Eu entrei no site deles e, atenção, encontrei a seguinte informação, vou ler aqui para vocês, de quem é essa Deep Inspire Foundation, né? Que comprou o drone, né, e compra vários drones, né? Dizem o seguinte, que é um projeto benéfico ou caritativo a longo prazo, dirigido por um grupo de voluntários com o objetivo de apoiar e de fornecer e ajudar a salvar vidas e a saúde de cada soldado ucraniano. Essa fundação, criada em 2014, ela busca comprar equipamentos tecnológicos para medicina tática, óptica, veículos, rádios e outros componentes eletrônicos, né? Não sei se termo caritativo, benéfico aqui, não sei, na questão de guerra é um pouco estranho, né? Tudo isso. Então, aí nessa mesma matéria aqui do Matthew Phelan, ele menciona um apoiador norte-americano, atenção, aí vem a parte curiosa da história, né? Um apoiador que é norte-americano da Deep Inspire Foundation, que é um jornalista, atenção, que é o J.P. Lindsley. Ele que dirige o Live Lab. Que isso de Live Lab? É um laboratório para ativação da democracia. Que publica também um jornal chamado Freedom News, um jornal ucraniano com um grupo de voluntários que coletam informação que depois vai ser divulgada através de Telegram, através desse Freedom News e outros meios, né? O nome já é estranho, né? Ativação democrática, né? Da democracia. Não sei bem o que é isso, né? Talvez onde ativará a democracia, de que lado, né? Porque se eles estão lá na Ucrânia, logicamente sabemos que hoje em dia não é uma democracia, porque é um país dirigido pelo Zelensky, né? Que é o presidente que não permite eleições, inclusive tem reprimido muitos jornalistas, né, do seu próprio país para que não contem a verdade do que está acontecendo lá, né? Bom, mas fora isso, né, o curioso que fazia esse J.P. Lindsley? Possivelmente ele seja esse intermediário porque esses drones têm que vir a partir dos Estados Unidos, que eles compram dos chineses, e também quem é esse Lindsley? Aí posso procurar um pouquinho e esse Lindsley trabalhou durante muitos anos, era amigo íntimo, além do mais, de um tal Roger Ailes, dele e da esposa desse Ailes, que foi um alto executivo do canal Fox, um canal conservador, né? Vocês conhecem a rede Fox, lá dos Estados Unidos. E além disso, esse Ailes trabalhou como consultor para Richard Nixon, Ronald Reagan, para o George Bush, todos eles implicados em crimes de guerra, implicados em escândalos. O próprio Nixon acabou
né, acabou no impeachment, né, e teve que deixar o cargo dele como presidente. E, além disso, o Ailes, amigo aí do Lindsay, desse jornalista, né, que é apoiador da Deep Spire Foundation, ele acabou aí, ele morreu em 2017, mas um ano antes acabou sendo, né, denunciado por uma série de escândalos sexuais dentro da própria Fox, em que ele assediava, né, várias apresentadoras, jornalistas da própria emissora, e ele acabou falecendo. Parece que no final aí o próprio Joey Lindsay também não acabou muito bem com ele, né? Mas eu quero dizer isso, eu quero contar isso pelo seguinte: sabemos muito bem, nós como jornalistas, que os Estados Unidos utilizam jornalistas como agentes da CIA. Né? Já havia agentes infiltrados antes de 2014, lá antes que começasse, digamos, toda essa bagunça lá na Ucrânia, né? Só quase uma guerra civil, onde os ucranianos, digamos, uma parte dos ucranianos mataram 14 mil ucranianos do Donbass de origem russo, né? Isso pouco se fala na imprensa. E, bom, e esses jornalistas, né, possivelmente que trabalham para a CIA, são aí infiltrados para passar informação. Então, quero dizer com isso que também é um caso clássico no Brasil da Operação Prato, que todos vocês conhecem, realizada pela Aeronáutica Brasileira em 1977 na Amazônia, durante uma invasão praticamente de OVNIs agressivos que atacaram moradores daquela região, e que aí apareceu um jornalista, possivelmente, que estaria trabalhando para a CIA. Havia também um peruano, que ele se infiltrou, ou que tentou roubar algumas fotografias do jornal O Estado do Pará, mas foi pego em flagrante. Também havia um padre, o padre de la O, que era de origem latino, né? E ele acabou também, parece que era um agente da CIA, trabalhava para a CIA. Então isso é comum relativamente, né? Mas que eu quero terminar essa história com o seguinte, né? Também que muito importante, que o próprio Matthew, o autor da matéria para o Daily Mail, eu notei aí, lendo o artigo, que ele falava muito mais do exército ucraniano, das táticas deles, da heroicidade, né, que eles eram verdadeiros heróis, do que propriamente do fenômeno desse suposto OVNI. Ele falava, por exemplo, das horas em que o Vadim já tinha feito mais de 10 mil voos com drones, né, uma coisa assim incrível, que os soldados desse batalhão passavam 48 horas sem dormir, trabalhando, só depois eles iam dormir, que esses soldados não tinham medo a nada, não tinham, desde que começou a guerra, só no começo tiveram medo aos russos, e hoje não tem medo praticamente a nada, que eles reprimem as emoções, que eles voam, os drones fazem voo manual, para evitar dessa forma conexões com satélites que possam ser seguidos pelos russos, que esse batalhão 406, ele tem mais de 300 drones, há fotos aí desse montão de drones, né? Então me pareceu muito mais uma matéria propagandística que propriamente ufológica, né? Mas, por favor, gostaria de saber a opinião de vocês, deixem sua opinião, era um OVNI de verdade? Digamos, é uma matéria, um fake news, né? Que usando, digamos, como escudo, novamente, como cortina, né, de fumaça, aí, o fenômeno OVNI para fins geopolíticos. Por favor, opinem, deixe sua opinião, seu like aqui no meu canal, aqui embaixo. E muito obrigado a vocês por sempre que puderem, né, assistir o nosso canal de Pablo Villarrubia Malso.